teorema que diz que o espaço M1 de M, espaço das probabilidades, munido da topologia fraca estrela, é compacto se M é espaço métrico compacto. Sempre que eu suponho que o ambiente é um espaço métrico ou um espaço topológico, eu estou dizendo ao mesmo tempo que a sigma-álgebra é a sigma-álgebra de Borel desse espaço e que a medida está definida nessa sigma-álgebra. Tá? E o outro resultado, posso também chamar de teorema, é que nessas condições, né, se M é espaço métrico compacto e F de M em M é contínua, então o conjunto M1 de F, conjunto das medidas invariantes por F, é diferente do vazio. Esse tipo de resultado tem várias aplicações, em particular eu já comentei que segue como corolário que o conjunto segue como corolário que o conjunto dos pontos recorrentes de F é diferente do vazio, que isso aqui se chama teorema de recorrência de Birkhoff. Tá? Teorema de recorrência de Birkhoff. O teorema de recorrência de Birkhoff diz que se você tem um espaço métrico compacto e tem uma transformação contínua nesse espaço, então o conjunto dos pontos recorrentes é não vazio. É um teorema que não faz a menção em momento algum à medida. Mas uma maneira de prová-lo, que não é a prova original do Birkhoff, uma maneira de provar é provar que existe alguma medida invariante e em seguida aplicar o teorema de recorrência de Poincaré. A demonstração que está no texto é outra, é puramente topológica, usa um argumento de axioma da escolha, né, de conjunto maximal, de lema de Zorn. Ok, do capítulo 2, eu não demonstrei tudo, mas, evidentemente, mas eu considero que eu dei os pontos principais do capítulo até a seção 3, até a seção 3, que é onde eu faço alguns comentários, parte dos quais eu já apresentei aqui, para conectar essa noção de topologia fraca estrela com a noção de topologia fraca estrela da análise funcional. Mas eu quero ir um pouco mais nessa direção e introduzir um objeto que é importante para a gente, que é o operador de Koopman. A ideia toda de introduzir esse objeto, o operador de Koopman é um operador linear associado ao sistema dinâmico. E a ideia toda é que, introduzindo o operador de Koopman, nós vamos ser capazes de chamar ferramentas da análise funcional para usar em teoria ergódica. Tá? O operador é definido de maneira muito simples. Você considera, você tem uma transformação, eu vou passar a escrever assim, Fmi, e com isso eu quero dizer que F é um sistema dinâmico e Mi é uma probabilidade invariante. Então, dado isso aqui, a gente vai considerar, em primeiro lugar, o espaço L1 de Mi, que é o espaço das funções φ
tais que a integral do valor absoluto de φ podem ser funções reais ou complexas, vamos dizer complexas, que é um pouquinho mais, com a teoria um pouco mais limpa, tais que que é integral, funções integráveis. De fato, o L1 de μ não é exatamente isso. A gente faz de conta que mas é algo um pouquinho mais, um pouquinho menor, que é o quociente desse espaço por uma relação de equivalência. A relação de equivalência é que φ1 é equivalente a φ2 se φ1 de x for igual a φ2 de x em quase todo ponto. Os elementos de L1 são classes de equivalência em que você identifica funções que coincidem em quase todo ponto. Então, o μ aparece na definição em dois lugares. Aparece aqui e aparece aqui. Tá? De fato, você pode fazer uma definição um pouco mais geral. Estou lembrando coisas de análise funcional conhecidas. Você pode definir LP colocando P aqui. P é qualquer número maior que 1. E, em qualquer caso, você define a norma do φ, a norma P de φ, como sendo essa integral. E depois você tira a raiz pésima dela. Então, esse espaço LP, P maior ou igual que 1, esse espaço LP munido dessa norma é um espaço de Banach. LP, μ, com a norma P, é espaço de Banach. Muito bem. Se nós considerarmos uma função φ em LP e agora considerarmos a composição dela com F, com a dinâmica, é imediato que essa composição também está em LP. E por que é imediato? Porque a integral de φ composta com F, P, de μ é igual, trivialmente, a isso aqui. Não tem nem como explicar, é óbvio. Né? É a mesma operação. E isso aqui é igual a isso. Porque μ é invariante. Invariante por F. Já viu que é uma outra caracterização equivalente de invariância. Então, não é só isso aqui. Φ em LP implica φ composta com F em LP, mas mais do que isso. E elas têm a mesma norma. Então, nós temos aqui uma aplicação que preserva os espaços e preserva a norma dos espaços. É essa a aplicação que a gente chama de operador de Koopman. O operador de Koopman é o operador UF, que vai de L1 para L1, que a cada φ associa φ composta com F. Certo? E esse operador preserva a norma. Eu estou dizendo em L1 para fixar ideias. De fato, nós temos uma família de operadores. Você pode trocar o 1 pelo P. E tem um caso especialmente interessante, que é P igual a 2, porque o espaço L2 é um espaço de Hilbert. Então, vai ser particularmente interessante. Mas para fixarmos ideias na definição, digamos que eu defino o operador no L1 de μ.
Bom, então, esse operador tem a propriedade de que ele preserva a norma. Certo? Operadores que preservam a norma são chamados isometrias. Por exemplo, se eu pensar na versão L2 do operador de Koopman, eu vou me dar o direito de trocar o espaço quando eu tiver vontade de trocar, tá? E chamar todos eles de operador de Koopman. Então, é uma isometria, ou seja, preserva a norma nesse espaço. Só que, como eu observei, o L2 é um espaço de Hilbert. Então, aqui, mais do que uma norma, nós temos um produto interno. Tá? Então, isometria significa que o F preserva a norma, logo, também preserva o produto interno. O produto interno em N2 é dado por φ multiplica psi igual a integral de φ psi dmi. Tá? O produto interno. Como o operador preserva a norma, preserva o produto interno. Isso aí, eu sugiro vocês lembrarem que, dada a norma, uma norma que vem do produto interno, essa norma determina o produto interno completamente. Não é verdade que toda norma, dada uma norma, você possa encontrar um produto interno que gere essa norma. Mas, se for possível, é único. Tá? Então, isso aqui é o fato de álgebra linear, preserva o produto interno. Tá? Só um detalhezinho aqui, a esse respeito. Como eu decidi trabalhar com funções complexas, nós estamos falando de espaços de Hilbert e de Banach completos. Então, o produto interno, no caso complexo, você coloca aqui, para que ele seja uma forma, um produto hermitiano, você precisa colocar o conjugado. Certo? Então, o que significa, nesse caso do espaço de Hilbert, o que significa preservar, ser uma isometria? Significa, então, que o F, φ, produto interno, o F, psi, é igual a φ, produto interno psi, para todo φ psi. De acordo? E eu posso transformar essa igualdade, então isometria significa isso, que por sua vez significa o F estrela, o F, φ, psi, igual a φ, psi. Certo? Vocês olham para essa relação, o que isso diz sobre o operador? Diz que o F estrela, o F é igual à identidade. Então, o operador, o F, dizer que ele é isometria, é o mesmo que dizer que o F estrela, o F igual à identidade. Certo? Observem que isso implica, quando vocês têm uma composição e a composta é injetiva, então a primeira aplicação tem que ser injetiva. E como a composição é sobrejetiva, a segunda tem que ser subjetiva. Tá certo?
Então, para que um operador seja uma isometria, isso não tem nada a ver com o F. Estou falando para o operador de Koopman, mas é geral. Dado um operador no espaço de Hilbert, que é uma isometria, ele é necessariamente injetivo. Em geral, o F não é subjetivo. E, portanto, em particular, ele não é um isomorfismo do espaço. Por que não é? Porque, pensem, por exemplo, na seguinte transformação. Uma transformação como essa aqui. Dado esse ponto, aqui A, e esse ponto, a linha, eles têm a mesma imagem, tá? F de A igual a F de A'. Tá? A culpa é da transformação não ser injetiva. Tá? O que eu vou argumentar é que quando a F não é injetiva, você não deve esperar que o operador de Koopman seja subjetivo. Porque isso aqui implica que o F de φ calculado em A é igual ao F de φ calculado em A', qualquer que seja φ. Certo? Então, a imagem do operador de Koopman só contém funções que coincidem no A e no A'. Se vocês escolherem, por exemplo, a função característica desse intervalo, que tem valor 1 no A, mas tem valor 0 no A', ela não está na imagem do operador. Tá certo? Então, o conjunto dos UF de φ, quando φ percorre L2, digamos da medida de Lebesgue, vamos colocar aqui μ igual a Lebesgue, estou só dando um exemplinho, é estritamente menor que o L2. A imagem do operador de Koopman não contém todas as funções. Bom, para ser honesto, eu não provei isso. Tá? É verdade, eu não dei uma prova completa disso aí pelo seguinte: o L2 não é um espaço de funções, é um espaço de funções módulo, uma relação de equivalência. Então poderíamos imaginar uma situação de que a função característica do intervalo, poderíamos imaginar, mas não é verdade. A função característica não aparece na imagem, mas alguma função que coincide com ela em QTP aparece. Bom, não é verdade. Por qualquer função que coincida com a função característica em QTP, vai ser 1 em quase todo ponto aqui e 0 em quase todo ponto ali. Então, é só uma questão de escolher o A e o A' espertamente, de modo que de um lado dê 1 e do outro lado dê 0. Tá certo? Mas poderia acontecer, a priori, poderia acontecer esse tipo de situação. Tá? Então, em geral, a gente não deve esperar que esse operador seja subjetivo, a menos que a própria transformação seja subjetiva, seja invertível. Se F é invertível, então o de F é invertível, e a inversa dele, o operador inverso, quem é? É o U do F menos 1. Né? Isso é óbvio. Se você compuser primeiro com F do lado direito e em seguida compuser com F menos 1 do lado direito, você volta à origem. Tá? Então, nesse caso, o de F é invertível. Estou fazendo várias observações elementares. Tudo que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: esse operador de Koopman automaticamente pertence a uma classe de operadores lineares com propriedades especiais. Não é um operador linear qualquer. É uma isometria, e eu vou um pouco mais longe. E se vocês abrirem um livro de análise funcional
e procurarem isometrias, vão ver que tem um capítulo lá sobre isometrias. Não é uma subseção, não, é um capítulo. Particularmente quando, no caso, invertível. Tá? Se o U de F é invertível, se for invertível, então, o adjunto também é invertível. Assunto para meditar, hein? Também é invertível. E essa relação que eu coloquei aqui fica mais interessante. Porque o que diz aquela relação? Que o U de F é o inverso do adjunto, né? E, de fato, o U de F adjunto é igual ao U de F inverso. Tá certo? Os dois são isomorfismos e são isomorfismos um do outro. E, aliás, isso também quer dizer que não só U de F estrela, o F é identidade, como o contrário também é verdade. Como a composição na ordem contrária também é identidade. Tá? Isso não pode ser verdade em geral, porque se o U de F, sempre que o U de F não é subjetivo, essa composição não tem como ser subjetiva. Certo? Tá bom? Então, cuidado, que é uma coisa que a gente tem tendência a esquecer. Isometria significa só metade, só essa metade aqui. Mas se você souber a mais que é invertível, então você também tem outra metade. Tá? E assim somente se, porque se você tem as duas igualdades, elas estão dizendo que cada operador é o inverso do outro. Tá bom? Então, nesse caso, merece o F ter um nome, nós dizemos que ele é um operador unitário. Certo? Então, o operador unitário é uma isometria invertível ou é um operador que satisfaz essas duas igualdades aqui. E sobre operadores unitários, você abre o Danforth-Schwartz, por exemplo, tem uma seção, um capítulo, uma seção longa sobre esse tipo de operadores. Tem um teorema abstrato que diz que, dado qualquer operador unitário num espaço de Banach razoável, ele é linearmente conjugado a um operador de Koopman de algum sistema dinâmico. Tá? Então, estudar os operadores de Koopman ou estudar os operadores unitários não é muito diferente. Essencialmente os mesmos objetos. Tá? E a maior parte das coisas que eu vou dizer sobre o operador de Koopman pode ser formulado nessa linguagem mais abstrata, só pensando em operadores unitários em espaços de Banach, espaços de Hilbert. Então, uma coisa que eu queria fazer aqui hoje para não ficar só essa noção vai ser muito usada, mas para não ficar a noção essa solta, eu quero dar uma aplicação já da noção de operador de Koopman e o que eu vou fazer é dar uma nova demonstração da existência de medidas invariantes. Tá? Uma nova demonstração daquele teorema que não passa diretamente pela compacidade, passa por propriedades, por usar análise funcional. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Preciso introduzir algumas noções. Então, nós chamamos, dado um espaço de Banach, um subconjunto
C é um cone, C, primeiro, T vezes C está contido em C para todo T positivo. Quer dizer, é um subconjunto do espaço vetorial que, se você multiplicar por um escalar positivo qualquer, permanece dentro. Ou seja, contém qualquer elemento do cone, a semirreta que passa por esse elemento, semirreta vetorial, está contida no cone. Segunda propriedade, em muitos livros vocês encontram isso como definição de cone. No livro nós colocamos mais algumas condições, porque os cones com os quais vamos trabalhar são melhores um pouquinho. Tá? Uma condição adicional é que C é convexo. Muitos autores aceitariam perfeitamente cones não convexos. Exemplo de um cone que não é convexo. Com as duas partes do cone. Cada uma delas é convexa, mas é claro que isso aqui não é, porque você pode pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, liga para um segmento e o segmento não está contido no cone. Tá? De fato, a gente quer excluir isso aí, não quer chamar isso de cone, e tem uma terceira condição para eliminar isso aí, que é que C, interseção menos C, é, no máximo, consiste do ponto zero. Então, não sei se a gente colocou na definição que o cone seja fechado. É, fechado. Convexo, fechado. Portanto, o zero está incluído. Convexo, fechado. A condição padrão é a primeira. As outras estão aí só porque a gente pode se dar o luxo de colocar mais condições. Então, mais uma noção é a noção de cone normal. Bom, você considera x e y no cone e você toma a soma deles e calcula a norma. Você considera x e y com norma 1. Tá? O que pode acontecer com a norma da soma? Bom, por exemplo, se o x e o y forem simétricos, a soma dá zero. Tá? Bom, mas não pode. X e y simétricos não pode por causa dessa condição. Então você nunca vai ter ali norma zero. Tá? Dizer que o cone é normal é dizer que o ínfimo é positivo. Bom, qual a intuição geométrica disso aí? Difícil dizer, porque em dimensão finita todos os cones são normais. Tá? Então não adianta pensar em dimensão 3, que vocês não vão encontrar. Eu vou dar um exemplo de um cone que é normal. Deixa eu ver se eu consigo provar aqui. Exemplo. Está como exercício do livro aí. Você considera o cone C0 mais de M, que é o conjunto das funções com valor não negativo, o cone das funções positivas. Tá? Ele é um cone do espaço de Banach das funções contínuas. Pensem aqui que M é um espaço métrico compacto, por exemplo.
Então esse cone é normal. Bom, primeiro, é claro que ele satisfaz essas três condições. Multiplicar uma função por um escalar positivo não vai afetar a condição. É claro que é convexo, é fechado e tem essa propriedade que não intersecta o seu simétrico. Vamos lá ver se eu consigo mostrar que ele é normal. Então se trata de calcular a norma de φ mais psi sabendo que eu não escrevi, mas devia ter escrito x e y pertencem ao cone. O ínfimo é tomado sobre o x e y pertencentes ao cone. Bom, o que a gente pode dizer sobre... se eu tomar duas funções com norma 1, o que significa norma 1? Que o supremo de φ de x é igual a 1, o supremo desse valor absoluto, e o supremo do psi também. A norma que eu considero no espaço de funções contínuas, é a norma do supremo. Certo, e eu coloquei valor absoluto porque eu esqueci por um momento que eu só estou considerando funções não negativas. Então eu posso tirar. Certo? Então quando eu olho φ de x mais psi de x, é evidente que isso é maior ou igual que φ de x, maior ou igual que o máximo. E, portanto, eu estou gastando demasiado tempo nisso aqui, portanto, o supremo de φ mais psi de x é maior ou igual que o máximo entre o supremo de φ e o supremo de psi. Certo? Ou seja, a norma de x mais y de φ mais psi é maior ou igual que o máximo das normas, que é 1. Certo? Não tinha pensado na questão, mas de fato é imediato, que é trivial, que esse cone é normal. Tá? E esse, de qualquer modo, esse é um exemplo que vale a pena ter em mente, porque eu acho que é o exemplo que o pessoal que provou essas coisas tinha em mente quando ao formular os teoremas. É o exemplo motivador. Muito bem. Dado um cone, agora eu vou voltar à situação abstrata. Dado um cone qualquer, nós dizemos que um operador de E em E é positivo, para esse cone se T de C estiver contido em C. Por que positivo? Em que é que o pessoal estava pensando quando inventou essa notação? Estava pensando nesse cone.
Estava pensando no cone das funções positivas. E, por exemplo, no operador, que a cada função... Porque nesse caso, o que a condição significa é que se você tem uma função positiva, a sua imagem pelo operador também é uma função positiva. Tá? Aí a gente define, em geral, dado um cone, você define certo. Em particular, analogamente, um funcional linear φ de E em R é positivo para C se a imagem do C está contida em 0 mais infinito. É uma palavra sobre terminologia. Para mim, função, funcional, esse tipo de palavras significam aplicações com valores em R, ou C, aplicações com valores no corpo dos escalares. Tá? Enquanto que transformação normalmente é uma aplicação de um espaço nele mesmo. Tá? Então a diferença aqui é que no lugar de considerar aplicações de E em E, eu considero de E em R, mas o resto da definição é claramente análogo. Tá bom? Então, definimos o cone dual C estrela como o conjunto de todos os funcionais positivos. São elementos do dual, né? Isso são elementos do dual. Funcionais lineares contínuos positivos para C. Bom, eu acho que eu estou dando muitas definições, então deixa eu dar uma paradinha aqui para vocês poderem respirar. Pergunta. Temos aqui um cone. Né? O cone das funções contínuas não negativas. É um cone dentro do espaço de Banach das funções contínuas. Pergunta: quem é o dual dele? Quem é o cone dual? Está indo na boa direção, mas tem que continuar. O espaço das medidas positivas. Está certo que eu uso a palavra medida como sempre significando medida positiva, mas numa situação como essa a gente tem que deixar isso claro. Porque o dual do espaço das funções contínuas a gente sabe que é o espaço das medidas com sinal ou das medidas complexas. No caso aqui seria medidas complexas, porque eu estou sempre pensando em funções complexas, né? Agora, terão que ser medidas que a cada função não negativa, por definição, né? A cada função não negativa atribui um número não negativo, uma integral não negativa. Em particular, a cada função característica atribui um valor, uma medida não negativa. Então, isso é uma medida positiva, certo? Então, C0, nesse caso aqui, cadê? Aqui. O C0 mais M estrela é o conjunto das medidas positivas finitas
borelianas. Em M. Certo? Tá bom? Muito bem. Para enunciar o teorema, eu só preciso mais uma noção, que é a noção de raio espectral. Mas essa noção todo mundo sabe, né? O raio espectral de um operador linear T de E em E, operador linear contínuo, bom, eu não vou dizer o que ele é, eu vou dizer como é que a gente calcula, depois eu comento o que ele é. Raio espectral de T é o limite superior, quando n vai para o infinito, da norma do Tn elevado a 1 sobre n, a raiz enésima. O raio espectral não é isso, né? O raio espectral é o seguinte: vocês têm a noção de espectro, né? Espectro de T é o conjunto dos lambdas complexos, tais que T menos lambda identidade não é invertível, não é isomorfismo. E o raio espectral é o menor dos raios tais que o espectro está contido na bola de centro zero e raio R. É o menor. Você coloca o espectro aqui e aí você toma o menor raio que contém todos eles. Ou se você quiser, o sup é o sup do valor absoluto de Z com Z pertencente ao espectro. Isso aqui é uma fórmula que permite, é um teorema de análise funcional que permite calcular o raio espectral. Por exemplo, em dimensão finita, o espectro não é mais que o conjunto dos autovalores. E o raio espectral é o maior valor absoluto dos autovalores. Então, ok. Estamos prontos para enunciar um teorema de análise funcional, que eu não vou demonstrar, eu vou usar como ilustração do que a gente pode, via operador de Koopman, trazer a análise funcional para a teoria ergódica. E o teorema diz o seguinte: suponha que C é cone normal de um espaço de Banach E e T de E em E é um operador linear contínuo positivo para C. Então, o operador T estrela, antes disso, seja lambda o raio espectral de T, que é igual ao raio espectral de T estrela. O operador e o seu adjunto têm o mesmo raio espectral.
Então existe o vetor V em C. Talvez eu não deva chamar de V, vamos reservar V para os elementos do espaço. Esses são elementos do dual, né? Nós chamamos de V estrelinha. Existe um operador no dual, tal que T estrela de V estrela é igual a lambda V estrela. Então o que diz esse teorema? Que se você tem um operador positivo, então o dual tem essa propriedade notável de que o raio espectral é sempre um alto valor. Em geral, você tem que pegar o espectro. O espectro é um compacto, é um fato geral do espectro, é um fechado limitado. Portanto, existe algum elemento do espectro aqui no raio espectral, em cima da bola de raio igual ao raio espectral. Tá? Então, isso não está em causa. Aqui nesse bordo existem elementos do espectro, mas em geral não há razão nenhuma para que sejam alto-valores. Em dimensão infinita, os alto-valores são um subconjunto pequeno do espectro. Certo? Você pode ter operadores que o espectro não contém nenhum alto-valor. O espectro é não vazio, mas o conjunto dos alto-valores não tem por que ser não vazio. Agora, e de fato isso acontece. Agora, o teorema diz que se você tiver um operador positivo, para o dual dele, o raio espectral, ou seja, esse ponto aqui, sempre é um alto-valor. Para o dual. Em geral, isso não é verdade para o operador T. Certo? Então, tem uma referência no livro para esse teorema. Eu vou só usá-lo para concluir o teorema de existência de medidas invariantes. Então vamos fazer uma aplicação desse teorema. Começamos pelos personagens. O E é o C0 de M. O adjunto é o M1 de M. O meu C é o C0 mais de M, ou seja, as funções contínuas. Conjunto das funções maiores ou iguais que zero. O C estrela é... Perdão, aqui não é o M de M. Esse aqui representa o conjunto das medidas complexas, borelianas complexas. A mesma coisa que medidas usuais, só que nós permitimos que tenham valores complexos. E o C estrela será, então, o conjunto das medidas positivas, como a gente viu. Medidas positivas. Quando a gente fala de medidas complexas, elas, por definição, são finitas. Porque eu tenho que pegar o próprio espaço, o M, e associar a ele um número complexo, finito. Infelizmente, quando a gente fala de medidas positivas, a gente inclui entre os números positivos o mais infinito. Então, por um escrúpulo, eu aqui vou colocar finitas. Tá? Esse é um subconjunto daquele, portanto, tem que ser finitas. Tá bom? No caso complexa, seria redundante. No contexto de medidas complexas, é redundante falar de finitas. Já vimos que esse cone é normal. Né?
Agora falta eu dizer quem são os operadores. O operador T que eu vou considerar é o operador de Koopman de um certo sistema dinâmico. Definido em C0 de M. Então, dada a aplicação contínua num espaço métrico compacto, então considere esse operador. Observem que, como eu falei há pouco, eu dou o direito de mudar o espaço da definição e continuar chamando de operador de Koopman, mas o importante é que está bem definido, porque como a F é contínua, se a φ for contínua, a composição também é contínua. O T estrela é um operador que vai de medidas para medidas, e que tem as seguintes propriedades. É que eu não relembrei a noção de dual, de adjunto. O T vai de E para E. O T estrela vai de E estrela para E estrela, do dual para o dual. Tá? E a relação é que T estrela de um certo V estrela aplicado a um vetor V, V estrela é um funcional, T estrela de V estrela também é um funcional, aplicando esse funcional ao vetor, nós obtemos a mesma coisa que se pegássemos o funcional V estrela e aplicássemos no vetor TV. Tá certo? Bom, é mais fácil de escrever isso naquele contexto, porque a gente tem uma notação mais simpática. A gente identifica os funcionais lineares nas funções contínuas com as medidas, e então essa relação que eu acabei de escrever aqui, essa relação se transforma no seguinte: integral de φ com relação à medida T estrela eta é a integral da T φ com relação à medida eta. Isso é a tradução da dualidade para a linguagem que está ali. A linguagem que a gente tem ali. Certo? Ou seja, isso aqui para toda a φ contínua. Ou seja, lembrando que o T é o operador de Koopman, integral de φ com relação à medida o F estrela de eta é o F φ integrado com relação a eta, ou seja, é igual à integral de φ composta com F de eta. Certo? Introduzi os personagens, agora estou analisando as personalidades deles. Por exemplo, dizer que eta é invariante é o mesmo que dizer que integral de φ composta com F de eta é igual a integral de φ de eta para todo φ. Não é? Mas nesse caso, se esse é o que aparece aqui. Se eu igualo, então isso é igual a isso para todo φ. Ou seja, essa medida
e essa dão as mesmas integrais para toda a função contínua. E num espaço métrico, as medidas são caracterizadas pelas integrais das funções contínuas. Então isso aqui é equivalente a φ de uf estrela eta igual a integral φ de eta para todo φ. Portanto, é equivalente a dizer que uf estrela eta é igual a eta. Olha só que maravilha. Num sentido, a gente caracteriza invariância como um ponto fixo. Bom, mas vamos aplicar... Quer dizer, para provar o teorema de existência de medidas invariantes, eu só preciso provar que o f estrela tem um ponto fixo. Tá? Bom, mas isso aí é evidente que vai cair maduro daqui, na hora que eu verificar que o lambda, nesse caso, é igual a 1. Tá? Agora, quem é o raio espectral do meu operador T? Ou seja, quem é o raio espectral de U de F? U de F é uma isometria. Não é? A norma é de U de F igual a 1. Quando você tem uma isometria, as potências também são isometrias, porque se você preserva a norma uma vez, você preserva N vezes. Tá? Então, é igual ao lim sup da raiz enésima de uf de n é igual a 1, porque a norma de u de f é igual a 1. Tá? Só, de vez em quando eu tenho ataques de honestidade. Deixa eu ser vítima aqui de um ataque de honestidade. Isometria significa que você preserva a norma. Portanto, se você for calcular... Então, isometria significa que uf de φ é igual a φ para todo φ. Né? Então, se você for calcular a norma do operador uf, é o sup de de uf φ sobre φ, quando φ é diferente de zero. Acho que eu não precisava ser tão honesto, né? Isso aqui é igual a 1. Acabou. Eu achei que eu estava fazendo uma trapacinha, mas não estava fazendo. Então é imediato. Se você tem uma isometria, a norma é igual a 1. Portanto, significa que nós estamos com lambda igual a 1. Tá? Pergunta, é garantido que o operador de Koopman tem ponto fixo? Não, não é garantido. Não é mesmo, é contra-exemplo. Mas é garantido que o dual dele sim. Pelo teorema, existe alguma medida ni no cone. Olha o interesse que nós temos, sabemos que é no cone, é que nós sabemos que é uma medida positiva. Não é só no espaço, não é uma medida complexa, é uma medida positiva, tal que o f estrela é eta igual a eta. Não, eu não estou provando que é único e em geral não é único, tá? Porque nem nesse contexto, nem antes. Lembra, por exemplo, daquela transformação que era
x vai em x ao quadrado no intervalo 0, 1. f de x igual a x ao quadrado em 0, 1. Nós vimos que a medida de Dirac no 0 e no 1, qualquer delas é uma medida invariante. Portanto, já não tem unicidade. Mas é um pouco mais do que isso, porque a partir do momento que você sabe que essa é invariante e essa é invariante, você sabe que qualquer combinação convexa das duas também é invariante, né? Com alfa mais beta igual a 1. E isso é do tipo de transformação que tem menos medidas invariantes. Porque é um conjuntinho pequenininho, é só um segmentinho, tá? Ainda é uma coisa de dimensão finita. Em geral, o conjunto das medidas invariantes é gigantesco. Vou já dar um exemplo para vocês. Tá? Um outro exemplo. Então, é um teorema de existência, não é um teorema de unicidade. Mais na frente, eu creio que vai dar tempo da gente conversar, é um dos capítulos do livro, sobre aqueles sistemas em que a medida é única, a medida invariante é única, a probabilidade invariante é única. São sistemas muito especiais, muito, muito particulares. Tá? Por exemplo, eu não falei de rotações no círculo, mas as rotações de ângulo irracional no círculo têm a propriedade de que a medida, elas admitem uma única probabilidade invariante, que é a própria medida de Lebesgue. Mas são sistemas muito particulares para os quais você tem unicidade. Por exemplo, isso aqui é um exemplo que eu vou só analisar parcialmente, porque não temos as ferramentas para ir até o final. A transformação é essa transformação 2x módulo 1, assim. Também no intervalo 0, 1. Esse aqui é o ponto 1 meio. Eu gostaria que vocês me exibissem 3 medidas invariantes para essa transformação. Se demorar muito, eu vou pedir 4. Lebesgue. Delta de Dirac no ponto 1. O ponto 1 é um ponto fixo, portanto a medida delta de Dirac é invariante. Delta de Dirac no ponto 0. Nós já temos 3 aqui. Bom, como temos 3, temos todas as combinações lineares delas, etc. Mas agora eu quero mais uma, que não seja combinação linear de nenhuma dessas 3. Vou dar uma dica para vocês. Vamos aqui do lado fazer o gráfico do segundo iterado de f. Como é que é o segundo iterado? Você falou baixinho, tem que falar mais alto. Aqui ali é uma transformação com a derivada igual a 2 em todos os pontos, né? É afim com inclinação 2. Se eu iterar 2 vezes, vai ficar com inclinação 4. Então aí você já vê o que vai dar. Vai ser ainda afim. Tá certo? E aqui está a diagonal. O que a gente nota na diagonal? Que aparecem aqui 2 pontos novos de interseção. Que propriedade é que esses pontos têm? São pontos fixos do F2 que não eram pontos fixos do F, porque ali só tinha 2 pontos fixos. Então esses pontos têm que ser pontos de período 2. Tá? Vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Então eles têm a propriedade que f de A igual a B e f de B igual a A. Se com pontos fixos a gente constrói medidas invariantes, com pontos de período 2 também pode construir. Vai ter que tomar cuidado, porque o A vai no B e o B vai no A. Como é que a gente faz? A gente coloca uma medida delta de Dirac no A, coloca outra no B, soma. Essa medida é invariante. O A vai no B, o B vai no A, a soma não toma conhecimento. Mas não é uma probabilidade. Porque essa medida dá peso 2 ao espaço todo.
Bom, isso se resolve fácil. Então, essa medida é uma probabilidade invariante. Também. E não é combinação de nenhuma das anteriores. Ela vive em outro lugar. Se agora eu pedir 17 medidas invariantes diferentes para vocês, o que vocês fazem? Outros iterados. Né? Todo ponto periódico, toda a trajetória periódica, dá origem a uma medida invariante. Nesse sentido, pontos periódicos são elementos do conjunto das medidas invariantes. O conjunto dos pontos periódicos mergulha dentro do conjunto das medidas invariantes com essa construçãozinha boba, mas relevante. Então, qualquer transformação que tenha muitos pontos periódicos, automaticamente tem muitas medidas invariantes. Essa tem pontos periódicos de todos os períodos. Né? Você fez para passar do F para o F2, faz para qualquer outro iterado. Dá até para contar quantos pontos periódicos tem. Quantos pontos periódicos de período 4 são? Oito? Não é. Está perto. Mas qual foi a conta que você fez para chegar em 8? Mas de cada vez multiplica por 2 o número de braços. Então são 16 braços. Só que desses 16, 4 já eram pontos de período 2. Tá? Então se você está falando de pontos de período mínimo igual a 4, são 12. Tá certo? Então essa é uma transformação que tem muitos pontos periódicos, muitas medidas invariantes. A pergunta natural é se nós entendemos todas elas, mas de jeito nenhum. Tá? A meio caminho entre Lebesgue e essas medidas suportadas em órbitas periódicas tem muitas outras medidas. Lebesgue é a mais espaçosa, que preenche mais... E essas são as menos espaçosas, que estão suportadas em conjuntos finitos. Vou dar um exemplo de uma medida que não é nenhuma das duas. Né? Para essa transformação. Que não é de nenhum dos dois tipos. Tá? Então, ainda para essa transformação, eu vou pegar o F2... e vou considerar apenas os dois braços da ponta, esse e esse. Tá? Então esse aqui é o ponto 1/4, 1/2, 3/4, 1 e 0. Eu vou desprezar os braços do meio. Mais precisamente eu vou considerar o seguinte conjunto. O conjunto K dos pontos x do intervalo 0, 1, tais que o iterado enésimo do x está ou no 0, 1/4 ou no 3/4, 1/2, no 3/4, 1, para todo n. Conjunto dos pontos que no seu deslocamento, na sua iteração, nunca passam pelo meio. Que conjunto é esse? Bom, em primeira aproximação, é claro que em primeira aproximação é o 0, 1/4 e o 3/4, 1/2. É o que dá, 3/4, 1. É o que diz essa condição para n igual a 0. Mas nem todos os pontos aí permanecem aí. Você tem que garantir que no próximo iterado eles estejam aqui ou aqui. Então, para pertencer ao K, o seu ponto tem que estar nesse intervalinho ou naquele
nesse ou nesse. Tá? Qual o tamanho desses intervalinhos? A inclinação é 4, 16. 0, 1, 16, 3, 16, 1 quarto, 3 quartos, 13, 16, 15, 16, 1. Tá certo? É o que diz essa condição para n igual a 1. E agora o resto vocês fazem mentalmente, né? Para n igual a 2, nós teríamos 8 intervalinhos, cada um com tamanho 1 sobre 64. Tá certo? Então, topologicamente, isso aqui é um conjunto de Cantor. E agora eu vou mostrar para vocês uma medida que é invariante. E que não é nenhuma dessas aí, nem Lebesgue, nem suportado em órbita periódica. Eu vou decidir o seguinte, é uma probabilidade. Eu vou definir a minha probabilidade do seguinte modo, eu vou decidir que eu vou dar metade para esse intervalo e metade para esse. E esse intervalo aqui vai ficar sem nada. Em seguida, da metade que eu dou para esse intervalo, eu decido que um quarto vai para cá, um quarto vai para cá, esse deu azar, dessa metade um quarto vai para cá e um quarto vai para cá. Então, dessa forma, eu estou definindo a medida sucessivamente nos intervalos que definem o conjunto de Cantor. Tá certo? Eu ainda não acabei a definição. Eu ainda não defini na sigma-álgebra. Mas a partir do momento em que está definido na família, essa família enumerável de intervalos que define o conjunto de Cantor, fica definido na álgebra gerada por essa família, que é a álgebra das uniões. Por exemplo, qual é a medida desse conjunto união esse? Bom, é a soma. Tá? Então, desse modo, eu defino uma medida na álgebra gerada por todos esses intervalos. E aí, para aquele enunciado de passagem da álgebra para a sigma-álgebra, eu concluo que eu obtenho uma medida μ, tal que o conjunto de Cantor tem medida total. Porque de cada vez eu digo, lamento, mas você não vai ganhar a medida. Né? O complementar eu vou sucessivamente dizendo que a medida é 0. Eu obtenho uma medida no conjunto de Cantor e ela é invariante. Por que é invariante? Basta notar que ela é invariante para esses conjuntos aqui que geram a álgebra, que gera a sigma-álgebra dos mensuráveis do conjunto. Tá? Então, o que eu fiz e o que eu não fiz? Eu expliquei para vocês como construir uma medida invariante pela transformação, cujo suporte é um certo conjunto de Cantor. Não é nem infinito nem tudo. O que eu não verifiquei com cuidado? Eu esbocei como é que você define a medida, definindo num conjunto, numa família geradora. Tem que sentar e verificar que realmente é uma família geradora, da sigma-álgebra dos conjuntos mensuráveis, etc. E eu não verifiquei que é invariante, mas de novo, você pega isso aqui, por exemplo, por que é invariante? Pega esse intervalo, qual era a medida que eu decidi dar para ele? Ah, foi 1/2. Ok, certo. É que ele leva 1/2, esse leva 1/2. E é para a imagem dele? Ah, para a imagem está formada por esse intervalinho e esse. Qual foi a medida que eu decidi dar para esse? 1 quarto. E para esse? 1 quarto. 1 quarto mais 1 quarto igual a 1/2. Então está funcionando. Tem que verificar isso para todos os conjuntos dessa forma. E uma vez feito isso, usar os lemas que a gente já usou. Que se você verifica numa álgebra geradora, então está verificado para todos. Tá certo? Então você vê que estou levantando assim um pouco do véu. Estamos muito longe de ter unicidade de medida invariante. Muito, muito longe. E de fato, tem uma certa, sem pretender que isso aqui é formal,
mas tem uma certa hierarquia dentro dos sistemas dinâmicos. Aqueles que são muito rígidos, muito especiais, tipicamente 100 pontos periódicos e que têm poucas medidas invariantes, até aqueles que são caóticos, que significa muitas coisas, mas em particular significa que tem muitos pontos periódicos, tem muitas medidas invariantes. O conjunto das medidas invariantes dessa transformação aqui é gigantesco. É um espaço absolutamente gigantesco. Então, que a estrutura nem é ainda muito bem entendida desse espaço. Então, bom, acho que podemos ficar por aqui. Eu vou só dizer para vocês o que eu estou fazendo, qual é a minha jogada. Eu introduzi o operador de Koopman porque ele vai servir para várias coisas e eu não quis deixar vocês só com a definição sem dar pelo menos uma aplicação. Mas é uma aplicação que a gente já sabia o teorema, não provamos nada novo. A partir da próxima aula, em princípio temos aula terça, quinta e sexta na próxima semana também. A partir da próxima semana a gente vai começar a falar sobre os teoremas fundamentais da teoria ergódica, que são os teoremas ergódicos. E o primeiro deles, historicamente, o primeiro a ser demonstrado foi o teorema de von Neumann, que diz o seguinte: diz o seguinte, se U é uma isometria, então 1 sobre N soma com J de 0 a N menos 1 de UJ, do iterado, converge então é uma isometria, digamos, num espaço de Hilbert. Então, a sequência dos iterados de uma isometria converge em todo ponto. Nós vamos estar interessados no caso em que essa isometria é o operador de Koopman. O teorema mais importante do capítulo é o teorema de Birkhoff, que é uma versão mais forte do que o do von Neumann, mas historicamente o von Neumann provou uns 7 ou 8 anos antes desse teorema. Tá? É disso que a gente vai falar na próxima aula.